seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da série Conhecimentos sobre o Lujong, o Yoga Terapêutico Tibetano. Agora que vocês já conhecem os 5 movimentos da prática dos 5 elementos do Lujong, é muito importante eu trazer algumas informações para que vocês possam realmente usufruir dos benefícios do elemento espaço, terra, vento, fogo e água. Mas antes de falar quais são esses detalhes importantes na hora de fazer a prática, eu queria reforçar que essa prática tem 8.000 anos de tradição, caso você não tenha visto lá os primeiros vídeos. Essa prática ela ficou em segredo ao longo de muitas gerações, porque os mestres eremitas que criaram essa prática, observando a natureza, eles perceberam como que, além de trabalhar o corpo físico, essa prática também tinha a potencialidade de dissolver o ego e nos ajudar no nosso processo de ascensão, de evolução espiritual. Então, não era interessante, né, tanto para os governos quanto para os controles, reis da época, que essa prática fosse disseminada para a grande população. Então, o que aconteceu foi que essa prática ficou sendo transmitida de mestre a discípulo por muitas e muitas eras ao longo dos 8.000 anos que ela carrega em sua tradição, para que ela mantivesse essa sua essência e nunca se dissipasse. Porque muitas vezes é isso que acontece, né? Uma coisa, ela acaba vindo, né, para o conhecimento, e aí existem muitos processos de sabotagem. Enfim, a gente não vai entrar nisso. Mas eu queria trazer aqui a importância, né, da gente trazer um olhar terapêutico para esses movimentos. Não são movimentos que vão ter o objetivo de deixar o corpo forte. Não são movimentos que vão ter o objetivo de deixar o corpo sexy, como diz o mestre, né? Forte, torneado. Não na força do músculo em si, mas na nossa força interna de energia vital. Então, é uma prática que a gente vai trabalhar no nível mais profundo do ser, no campo energético, para que a gente eleve a nossa frequência vibracional. A consequência de uma alta elevação da nossa frequência vibracional é um corpo funcionando em sua potência. Então, os nossos órgãos vão funcionar melhor, os nossos sistemas internos vão funcionar melhor, porque está tudo sendo fortalecido, os canais estão mais abertos, a energia vital está fluindo por todo o corpo e assim a gente consegue melhorar a nossa saúde, tanto no corpo físico quanto no corpo mental. Então eu queria relembrar esse detalhe, né, dessa prática super especial para a gente poder entender também a sacralidade e preciosidade que esses movimentos têm. Por mais que eles sejam muito simples, a gente está falando aqui de uma tecnologia do corpo muito, muito profunda, e para a gente alcançar esse detalhe de profundidade e transformação real, é muito importante que você perceba alguns detalhes que eu vou trazer no vídeo aqui de hoje. Então, Raíssa, quais são esses detalhes para que eu usufrua desses benefícios de fato? A primeira coisa é o nosso estado de presença. Quando eu faço a prática o mais dispersa, sem observar muito como que está o meu corpo de dentro para fora, eu estou perdendo a oportunidade de fazer esse processo de transformação. Então não adianta fazer o movimento de maneira mecânica. Eu estou torcendo e não estou observando direito o que eu estou fazendo. Eu estou torcendo e não estou prestando atenção na minha respiração. É como se a gente perdesse a essência do movimento. Então, antes de você começar, né, a fazer os movimentos, seja um deles ou sejam os 5 movimentos, que é o que eu recomendo sempre, que esses movimentos sejam feitos em grupo, sempre os 5 movimentos juntos. Antes de você começar a fazer a prática, é muito importante que você se sente numa postura adequada, alinhe a sua coluna para sentir o corpo, traga o seu estado de presença, traga uma intenção do seu coração para aquele momento, para aquela prática, porque assim a gente começa a ativar
outros sentidos que vão além dos 5 sentidos que também estão relacionados com os 5 elementos. Então, esse estado de presença e intenção inicial, ele é um fator fundamental para potencializar a sua prática. Uma outra coisa também que eu gosto muito de falar para as pessoas, né, para os meus alunos principalmente, é que a gente faz esse momento de interiorização, de presença, e aí, logo em seguida, a gente pede permissão mesmo para adentrar nessa sabedoria sagrada e se conectar com essa linhagem ancestral que está aí sustentando, né? Que sustentou também por muito tempo para que essa prática chegasse até nós. Então, honrando e agradecendo a toda a linhagem do Lujong e principalmente aos mestres e ao mestre Lama Tulku Lobsang, que é o nosso querido mestre que trouxe e apresentou o Lujong aqui para nós, principalmente no Ocidente, por ser essa prática tão maravilhosa e preciosa. E agora, adentrando um pouquinho na prática em si, eu quero trazer algumas diretrizes que são pontos fundamentais também para a gente potencializar essa prática. A primeira coisa é, os movimentos, vocês perceberam que eles são movimentos de repetição. Então, a gente faz para um lado, repete para o outro, repete para um lado, repete para o outro. 7 vezes são a quantidade ideal de vezes que a gente deve fazer esses movimentos para um lado e para o outro, ou para baixo e para cima, no caso dos movimentos espaço e fogo. Então, como são movimentos de repetição, é muito importante, na verdade eu diria que é fundamental a gente fazer esses movimentos com uma velocidade constante. Então, um erro muito comum que acontece é a pessoa fazer a torção mais devagar e subir rápido, né? Ou então descer muito rápido e descer muito devagar e subir muito rápido nos movimentos para cima e para baixo. Então, antes de começar o movimento, observa a sua postura, faz os alinhamentos da forma como a gente trouxe em cada um dos vídeos dos 5 elementos e na hora de começar o movimento, encaixa na postura e começa a trazer a energia de maneira fluida e contínua. Senão a gente vai ficar igual um robô. E o que a gente quer aqui é sair do automático. A gente quer trazer essa percepção para o corpo, a gente quer colocar o corpo nesse ritmo mais natural. Então é muito fundamental e importante que a gente vai se movimentando com velocidade constante, sem descer muito rápido, sem subir muito rápido ou sem fazer pausas também, né? Porque às vezes a gente chega aqui em cima, a gente faz uma pausa antes de torcer. Então não, tenta trazer esse movimento de maneira fluida e contínua, tá? E a gente sempre repete 7 vezes para cada lado, 7 vezes para cima e para baixo. Outro detalhe também que é importante é a posição dos olhos. Os olhos, eles devem acompanhar o movimento, porque a tendência é que a gente fique com o olho vidrado em alguma coisa, né, buscando alguma coisa, se apegando a alguma coisa. Então a gente vai esquecer totalmente aí esse olhar. A gente vai trazer um olhar para dentro. E quando eu tô com o olhar para dentro, o meu olho ele não fica, para cá enquanto eu torço. A minha cabeça não fica para cá enquanto eu tô torcendo. Eu tenho que estar com esse alinhamento muito grande, porque o Lujong ele trabalha na coluna, como eu contei, nos primeiros vídeos também. Para a gente poder trabalhar a nossa coluna vertebral, deixar esses canais amplos e abertos o suficiente para a gente conseguir fazer com que essa energia circule, desde a cervical é muito importante que esse pescoço esteja alongado. Então, na hora de fazer uma torção, por exemplo, eu tô torcendo para cá, observar para esse pescoço, não ficar girado, tá? Porque a tendência é essa. Eu vou torcer para cá e eu faço isso aqui, com o pescoço, deixando essa cervical comprimida. Então, a cabeça sempre alinhada com a coluna e se eu giro, o meu olhar vai girar junto com a minha cabeça, tá bom? Então, por que é importante eu trazer esses detalhes? Primeiro porque os movimentos eles têm uma comunhão, uma junção de harmonização da energia feminina e da masculina.
No caso da energia masculina, é a nossa postura. Onde que fica a mão? Onde que fica o pé? Como que eu vou, movimentar os meus pés nos movimentos de torção? Como que fica a minha coluna e a minha cabeça, o meu pescoço nos movimentos? Então, é a minha postura, né? É a parte do método. Já a energia feminina, ela é a parte da sabedoria. E ela é movimento. A energia feminina, ela é mais circular, malemolência, né? Então, quando eu faço o movimento sem ser robotizado, de maneira fluida e contínua, eu estou ajudando nessa integração e incorporando essa conexão e esse equilíbrio de energia feminina e masculina, tá bom? De maneira geral, a prática de Lujong, ela é predominantemente elemento terra. E isso é muito maravilhoso, principalmente para as pessoas que estão meditando, né, e se autodevotando para esse processo de ascensão mesmo, né? Que estão comprometidos com esse processo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente começa a entrar nesses processos de meditação, de ativações, né? De reconexão com o eu superior e tudo, a gente entra por um caminho onde a gente vai muito mais para o lado espiritual, né? Para o lado do cosmos, das energias, das essências, Deus superior, enfim, né? Do eu superior. A gente acaba esquecendo de aterrar. E a gente deve lembrar que todo o processo de iluminação, né, ele é biológico, físico, como diz a nossa querida Vânia Temporini, né, honrando aqui a sabedoria sagrada dela. Então, se a gente não traz para o corpo o nosso processo de evolução, a gente acaba perdendo alguma coisa no meio do caminho e esse processo não acontece. Então, o corpo, ele é fundamental nesse processo e a abertura de canais com a prática de Lujong, a purificação dos elementos internos, é justamente a sutilização desse corpo físico. Então, a prática de Lujong, ela vai ser uma abertura, né, de portas internas para que a gente possa acessar aí esse processo, tá bom? Então, eu queria também reforçar esse detalhe muito importante com vocês. E um outro ponto importante aqui também de trazer é que a prática que a gente está aprendendo aqui nessa série, ela fala dos 5 elementos, mas o Lujong não é só os 5 elementos. O Lujong, na verdade, ele é uma prática completa de 21 movimentos, mais 2 movimentos extras. Então, é um total de 23 movimentos que vai trabalhando o corpo em todos os seus aspectos. Os 5 elementos, eles vão trabalhar a forma como o corpo é constituído. Então, nós somos constituídos pelos 5 elementos, como eu disse ao longo de dos vários vídeos dos elementos. Então, o terra são os nossos ossos e músculos, a água, os líquidos do nosso corpo e por aí vai. Aí é importante assistir cada um dos elementos para poder entender o que é cada um, tá? Porque o objetivo desse vídeo é como a gente é constituído pelos elementos. E a gente vai trabalhar e purificar esses elementos internamente. É como se os 5 elementos fossem, então, essa porta de entrada, essa abertura do corpo. Mas a gente também tem outros movimentos que vão trabalhar outras coisas em específico. Quais são esses outros movimentos? Então, o primeiro grupo é o grupo dos 5 elementos que trabalha o corpo como um todo, para poder fazer essa abertura, a base da prática. Depois a gente tem um segundo grupo de movimentos, que é as 5 partes do corpo. E aí é como se a gente dividisse o corpo em partes para poder trabalhar aquelas partes do corpo mesmo específicas. Então, a gente tem um movimento que é para a cabeça, o alinhamento dos ossos da cabeça e do pescoço, o movimento para os braços, que a gente vai trabalhar todas as articulações, né, as grandes articulações dos braços, dedos, trabalhando a lubrificação dessas vértebras, dores como reumatismo, artrite, artrose, né, nessas articulações, e é um processo também preventivo para que a gente não tenha nenhum problema ou nenhuma condição nessas partes do corpo. Da mesma forma, a gente tem um movimento específico para as articulações das pernas, quadril, joelhos, tornozelos, e também para redução de inchaço nessas áreas, recuperação da sensibilidade perdida. E para a parte do tronco, da coluna, a gente tem um movimento
né, da parte superior do tronco, que vai trabalhar muitas questões também respiratórias, dores na parte superior das costas e ao redor dos ombros e também na região da lombar. E por que isso é importante? Porque aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Sabe aquelas bonecas russas que a gente vai tirando uma boneca de dentro da outra e é como se tivessem várias e várias bonequinhas ali dentro? É a mesma coisa, é dessa forma que o Lujong vai trabalhar. Então a gente trabalha primeiro os 5 elementos, que é a constituição do corpo físico, e depois a gente vai em pontos específicos, como se a gente fosse adentrando na nossa prática. Então uma terceira camada de prática para a gente poder trabalhar esses canais é a dos órgãos vitais, que é o terceiro grupo de movimentos do Lujong. Então a gente tem um movimento específico para o rim, um movimento específico para o coração, um movimento específico para o fígado, um movimento específico para o pulmão e um movimento específico para o baço. Então é como se a gente tivesse adentrado uma camada ainda mais interna. Além das partes do corpo, a gente foi lá dentro dos órgãos que também vão estar comandando aí todo o funcionamento do nosso corpo e do nosso sistema como um todo. E aí, a fase ainda mais profunda, a camada mais profunda da prática, são as condições do corpo. Aí a gente tem movimentos para os problemas digestivos, que vão muito, né, pegar benefícios muito amplos, inclusive como inflamações, né, a própria tumoração, úlcera, câncer, que a gente tem um movimento que vai ajudar o nosso corpo também a combater esses processos. A gente tem um movimento específico para incontinência urinária, para esses processos, né, dos órgãos mais baixos, aí órgãos sexuais também. A gente tem um movimento para aumentar a energia, aumentar a disposição e a felicidade. A gente tem um movimento específico para depressão, para tristeza, para momentos de luto, né, para momentos de desafiadores da vida. A gente tem um movimento específico para os olhos e para a movimentação, né, aguçar os sentidos, trazer também longevidade, rejuvenescer, diminuir as rugas. E a gente tem também movimentos para retenção de líquido. Então, eu tô falando aqui de cada um desses muitos movimentos que a gente tem, para vocês entenderem que os 5 elementos, ele é a porta de entrada. É uma prática que a gente deve fazer todos os dias, como a gente toma banho. Então, eu tô fazendo a purificação dos meus elementos internos para eu seguir com o meu dia de uma maneira muito mais feliz, de uma maneira muito mais harmônica. Mas é importante eu saber que para cada condição, para cada parte do corpo, eu tenho uma forma ainda mais profunda de trabalhar aquela condição, tá bom? E aí eu fico à disposição de todos vocês para poder tirar dúvidas lá no meu Instagram, que é raissa.perona. Pode me chamar, que a gente pode conversar sobre cada um desses movimentos, desses elementos, tá bom? Então, o Lujong, ele tem esses princípios. É importante a gente saber de tudo isso, porque aí a gente não para nos 5 elementos e a gente pode ir avançando e evoluindo com a nossa prática, sutilizando, né, o nosso corpo físico, conectando com o nosso corpo mental e sustentando a energia, elevando a nossa vibração no nosso corpo energético e, consequentemente, incorporando, né, integrando cada vez mais o nosso corpo espiritual. Então, eu queria trazer essas informações, porque eu sei que na hora que a gente vai para a prática, sozinho, né, do lado daí, a gente fica com algumas dúvidas. Então, esses são os principais pontos que é muito importante vocês incorporarem na prática, e ao longo dos próximos vídeos a gente vai trazendo também várias perguntas. Então eu queria convidar você a deixar aqui embaixo desse vídeo se ficou alguma dúvida também, né? Porque aí eu vou juntar todas as dúvidas que eu receber lá no direct, junto com as dúvidas que estão aqui embaixo desse vídeo, para poder trazer um conteúdo ainda mais agregador e inspirador para você, tá bom? Então, gratidão! Eu espero que você pratique muito os movimentos, coloque em prática essa preciosidade que vocês estão recebendo, né? Entra em movimento, incorpora, sente o corpo, coordena a respiração com o movimento e para você desfrutar de uma vida cada vez mais saudável, mais harmônica e feliz. Tashi Delek e até o nosso próximo vídeo. Gratidão!